Olá, queridos alunos. E aí, vamos aqui para mais uma aulinha de história, tá certo? Vocês vão abrir o livro de vocês na página 101. Vamos conversar hoje sobre os primeiros anos de domínio português, tá certo? A atividadezinha que vocês vão fazer do livro de história vai ser na página 102. Então, peguem aí o livro de vocês e juntos vamos fazer aqui uma leitura, tá certo? Vamos aqui. Os primeiros anos de domínio português. Vamos entender. Então, esse período, né, vai de 1500 até 1530. Ou seja, esse período durou o quê? 30 anos, não é? E é conhecido como período pré-colonial. Para a gente entender melhor o que é esse período pré-colonial, não é? Compreende o que? Desde a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 até meados, né, da década de 1530, não é? Então, esse período pré-colonial entende-se o quê? A chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então, os portugueses, não é, envolvidos com o comércio asiático não tinham gente suficiente, não é, para iniciar o domínio efetivo do Brasil. Todos os contatos eram feitos, né, na costa, ou seja, no próximo à praia. Quando ele fala aqui que todos os contatos eram feitos na costa, significa que eram feitos próximo ao mar, tá certo? Negociando, não é, a extração de quê? Do pau-brasil, não é? E com quem que eles faziam essa negociação? Eles faziam a negociação com os indígenas, certo? Então, a partir de 1530, não é? Várias expedições mapearam a costa brasileira e, eventualmente, estabeleceram feitorias, não é? Feitorias fortes, não é? Que guardavam o território português de invasões francesas. Então, quando ele fala aqui, não é, que em 1530, não é, mapearam a costa brasileira e estabeleceram feitorias, não é? Feitorias são o quê? São fortes, não é? Que guardavam o território brasileiro. Para quem aqui não sabe o que é esses fortes, não é? Fortes são onde militares, não é, transformam, como é que eu posso dizer? Fortes, por exemplo, lá em Cabedelo tem um forte, certo? Então, esses fortes são militares, não é? E hoje eles se transformaram em um ponto turístico, não é? Eu não sei se algum de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o Forte de Cabedelo. Então, lá é um ponto turístico, tá? Seguindo aqui, nesta época, não é? Foi muito importante, não é? A expedição comandada por Martim Afonso de Souza. Então, quem comandou, não é, as navegações foi Martim Afonso de Souza, que em 1532, não é, ele fundou a primeira vila brasileira. Como era o nome dessa vila? São Vicente. E logo depois, não é, ele fundou a vila de Santo André. Ambas, não é, todas duas são do estado de São Paulo. Esse português trouxe para o Brasil as primeiras mudas, não é? As primeiras partes, não é, da cana-de-açúcar para ser cultivado, plantado, e desenvolveu toda a faixa do litoral. Então, essas mudas, não é, se desenvolveu aqui no litoral brasileiro.
Durante muitos anos, houve uma grande disputa, não é, com os franceses. Mas após várias lutas, não é, entre os portugueses e os franceses, os portugueses eles conseguiram expulsar, não é, os franceses. Então agora a gente vai ver a atividadezinha aí de vocês. Aí no livro, né, na página 102, vai ter o seguinte: como foi conhecido o período, né, que vai de 1500 até 1530. Então, logo no início lá do texto, vai ter dizendo como foi que se chamou esse período. Aí o número 2, sublinhe de vermelho as frases verdadeiras e de azul as frases falsas. Então, o texto é bem curtinho, dá para vocês lerem novamente e ver o que é verdadeiro e falso. O número 3, você vai pintar apenas o nome do vegetal, o vegetal, a planta, não é? Trazida pelos portugueses, não é? E que foi cultivado aqui, plantado, se espalhou, né? Em todo o nosso litoral brasileiro, tá certo? Número 4, você vai desembaralhar e descobrir o povo que após várias lutas os portugueses conseguiram expulsar. Então, quem foi que os portugueses expulsaram, né, daqui das terras do Brasil? Lá no finalzinho do texto tem dizendo. E o número 5, siga os números em ordem crescente. Se é em ordem crescente, é do menor para o maior. E descubra uma grande riqueza do Brasil. Então, a gente sabe, não é, que também é um vegetal. A grande riqueza, não é, daqui do Brasil. Então, esse exercício está bem facilzinho e boa atividade aí para vocês. E até nossa próxima aula. Tchau, tchau!